Mutou, professor. Desculpa. Ele eu ainda não me acostumei com isso dele. Quando põe para gravar, ele muta meu microfone. Sim, o que eu disse foi o seguinte: o último exemplo que a gente fez foi esse, e ele se refere a permutação com elementos repetidos. Não, minto, circulares. Que o 16 é esse caso aqui, ó. E quantas formas 12 crianças podem formar uma roda? Muito bem, então vamos continuar. Hoje a gente vai ver as questões dos arranjos e combinações, tá? Eu acredito que hoje eu termino essa parte, aí eu já passo a primeira atividade para vocês, tá? A primeira atividade, de fato, valendo ponto. Aí, ao longo do... Eu acho que eu vou colocar de dois em dois tópicos, né? Não sei. Tem esse princípio da inclusão e exclusão e as permutações caóticas. Aí eu vejo se... Aí é de acordo com a turma também, tá? Tá, aí... Eu acho que esse princípio da casa dos pombos é bem simples. Enfim, isso aí depois, à medida que a gente for dando aqui, aí a gente vê o que é melhor pra gente. Sim, então vamos aqui. Agora a gente vai ver os arranjos, tá? Então a gente vai ver, tem os casos que são bem comuns, de acordo com o que é dado no ensino médio, né? Que são esses arranjos simples, né? E as combinações, né? Porém, aqui eu trago para vocês também dois casos diferentes, né, de arranjo, que é o arranjo com repetição e o caso que é a combinação completa, que é a combinação que admite repetição de elementos, tá? Bom, então vamos aqui, né? Nos livros do ensino médio, esse arranjo com repetição, ele não dá esse nome. Ele exibe como um caso à parte, tá? Mas aqui eu resolvi deixar a coisa mais completa nesse sentido, né? Dando nome a todos os casos, digamos assim. Tá? Então, vamos aqui à leitura do texto, né? Do que eu escrevi do arranjo, com repetição, e vamos às discussões. Então, eu escrevi assim, né? Considere N elementos onde serão escolhidos P deles, né? P é menor do que N, né? Então, essa é a primeira diferença, né? Em relação à permutação. A permutação, ela usa todos os elementos envolvidos, né? Aqui no arranjo, não necessariamente. Eu tenho N elementos, mas eu não vou usar os N elementos para realizar permutações, por exemplo. Né? O arranjo ele também é uma permutação, mas é uma permutação com subconjunto. Então você tira uma parte e conta as permutações com essa parte. Essencialmente é mais ou menos essa a ideia. Se a escolha no segundo momento, né, de algum elemento puder ser alguém que já foi escolhido anteriormente, então o número de maneiras de se escolher sequências da forma A1 até a P, onde a J é qualquer um dos P elementos, é dado por essa expressão aqui. E essa questão da sequência, né, tanto permutação como arranjo, se conta sequências. As combinações se conta conjuntos. Então, só para isso ficar claro, vou colocar aqui as diferenças dos três, né? Isso que eu acabei de falar. Então, tem as permutações, né? O que a gente já trabalhou, os tipos de permutação. Tem os arranjos e as combinações. Qual é a diferença, né? Qual a diferença dos três? Primeiro, que aqui é a quantidade de elementos, tá? Então, sei lá, vamos supor que no total se tem N elementos, a permutação usa os N elementos. Arranjo usa P, usa um subconjunto desses N's.
e a combinação também. A permutação e os arranjos calculam sequências. Tá? Então, permutação a gente está calculando sequência, né? Quando eu tenho uma fila, eu tenho uma sequência. Se eu troco dois elementos dessa sequência, é uma nova sequência, ou seja, uma nova fila. Arranjo também calcula sequência. E combinação calcula conjuntos. Aí só exibindo uma pequena diferença entre conjuntos e sequências. Imagine que eu tenho essa sequência aqui, por exemplo, A1, A2, A3. Se eu considerar, peguei uma sequência simples, só com 3 elementos. Se eu considerar essa sequência aqui, A3, A1, A2, isso aqui é outra coisa, né? É outra fila, digamos assim. Porém, se eu for considerar conjuntos, então isso aqui é o conjunto A1, A2, A3, simplesmente. Ou seja, esses dois aqui representam o mesmo conjunto. Né? Então, contar conjuntos é contar menos coisas comparado a contar sequências. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? Não sei se ficou claro para todo mundo. Tá, então, voltando lá para a questão do arranjo com repetição, então a ideia é a seguinte, eu tenho N objetos, a gente vai tomar P deles, né? Aí a nossa decisão, as nossas decisões, eu vou chamar DI, né? A iésima decisão é retirar ou escolher, né? O iésimo objeto. E aqui eu estou escrevendo bem em geral, né? Mas quando aqui for 1 é o primeiro objeto, né? É o primeiro objeto, quando for 2 é o segundo objeto, e assim vai, né? Quando é I é o iésimo. Então, se a gente for fazer aqui essa conta, né, nesse contexto aqui, então a minha primeira decisão é retirar o iésimo objeto, né? Quantas opções eu tenho aqui para escolher o primeiro objeto? Como eu tenho N objetos disponíveis e eu vou escolher P deles, né? Então eu tenho N opções, tá? Para a escolha do primeiro objeto. Aí esse contexto que eu estou falando para vocês é o contexto em que eu posso escolher alguém que já foi escolhido anteriormente. Por exemplo, se eu dissesse assim, agora eu vou escolher 5 alunos para resolver aqui para a turma, do mesmo jeito que eu estou resolvendo, né? Vocês vão compartilhar a tela de vocês e vão falar. Os exemplos, né? Vocês vão, 5 exemplos. 5 pessoas vão explicar 5 exemplos. Aí eu vou escolher a primeira pessoa e escolho um dos 5. A segunda pessoa pode ser que quem explicou o primeiro exemplo explique também o segundo, né? Então, ou seja, eu posso impor essa regra de que os que já explicaram pode ser que explique de novo, que é uma regra que se encaixa aqui com esse caso. Então, no primeiro caso aqui, né, de N objetos, eu tenho N opções na primeira escolha, na segunda eu também vou ter N opções, tá? Porque eu posso escolher o que foi escolhido aqui uma segunda vez. Então aqui eu vou ter N objetos também. E isso vai, né? Terceira escolha também tem N opções, até a pésima escolha, né? Porque eu vou escolher P deles, né? Sendo iguais ou não. E aqui eu também vou ter N opções, né? Aí a quantidade de decisões que eu tenho a tomar aqui é o produto, né? Então, quando eu faço o produto, né, a quantidade de maneiras totais, e isso aqui vai me dar n elevado a p, tá? Que é aí que ele chama, né, isso como sendo um arranjo,
tendo N elementos, escolhendo o P deles, né, e é com repetição. Né? Lá no texto eu não coloquei esse R, mas aqui eu estou colocando para diferenciar do arranjo comum. Muito bem, então essencialmente essa é a ideia. Aí, né, vamos voltar aqui para o texto, eu vou mostrar para vocês aqui os exemplos e vocês vão me dizer qual é o exemplo que tem correlação com esse contexto que eu exibi para vocês. Então, diga aí para mim. O E12. Muito bem. Vamos fazer a leitura aqui e ver se ver se o E12 satisfaz essa condição, né, do arranjo com repetição. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Né? A primeira coisa, ele coloca aqui a palavra sequência, então significa que eu tenho ou uma permutação ou um arranjo de cores observadas na retirada de uma bola, de uma urna, 2 vezes. Né? Se eu tiver só 2 bolas nessa urna, então é uma permutação. Eu vou tirar essas 2 bolas em sequência, onde ao retirar, observa-se a cor e devolve-se a urna. Né? Então aqui caracteriza essa questão de, ao pegar tanto na segunda ou terceira vez, né? No caso na segunda vez, aqui do texto, né? Que só são 2 vezes, eu posso pegar algo que já foi escolhido na primeira vez. E as cores possíveis são azul, branco e preto, ou seja, o meu N é 3 e eu vou tomar 2, né? Então vamos só escrever isso. Tá. Isso aqui que eu estou comentando é o D5, né? Que é a definição 5. Sim, então aqui no nosso exemplo é 12, né? De fato ele satisfaz essa questão, tá? A Ana botou aqui é 14, já já a gente lê, faz a leitura dele, tá? E diz se é e se não for, por que que não é. Então o E12, né? Eu tenho que meu N é 3, que são 3 cores disponíveis, e eu vou fazer 2 escolhas. Né? Muito bem, então se eu for resolver dessa maneira intuitiva como eu sempre trabalho, né? Sempre exibo para vocês, então a minha decisão é retirar uma bola, né? E a minha primeira decisão eu vou ter 3 opções, que isso vai ser a mesma quantidade de opções da segunda decisão, que é retirar a segunda bola, né? Sabendo que vai se repetir as opções. E isso aqui significa, né, que a minha decisão nas 2 retiradas vai ser o produto, né, e vai ser 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, e de fato isso aqui é um arranjo, né, tomando 3 elementos e escolhendo 2 com repetição. Tá? Ok. Então, essa é a resolução desse problema. Tá? Acredito que está tranquilo, né? Vocês me dão aí um feedback se ficou claro. Enquanto isso, a gente vai aqui para o E14. Tá, o E14 diz assim: de quantas formas é possível comprar 4 sabores de sorvete de uma sorveteria que oferece 7? Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que verificar nesse exemplo, né, e de fato em todos que a gente vai fazer esse tipo de conta, é se ele calcula sequência, né, ou se calcula conjunto. Ou seja, se tem importância na ordem. A sequência tem importância na ordem. Se eu troco a ordem de 2 elementos, é uma outra sequência, né? Então a ordem tem influência.
Então, por exemplo, imagine que dos 7 sabores, eu vou pegar 2 simples, né? Sei lá, suponha aqui morango e chocolate. Então, os 4 sabores, por exemplo, imagine que tem 4 pessoas sentadas na mesinha, né, dessa sorveteria, digamos, e na ordem, numa determinada ordem, a escolha seja a seguinte: morango, morango, morango e chocolate. Eu gostaria de saber se tem diferença se for dito chocolate, morango, morango e morango. Essas duas sequências têm influência aqui nesse exemplo? Ou essas duas sequências vão definir duas coisas diferentes do que ele pede? Ficou clara a minha pergunta? A mesma coisa, não tem influência. Então, o que que significa? Que nesse exemplo, a gente não está contando sequências. E se a gente não está contando sequências, a gente está contando conjuntos. Ou seja, eu tenho 7 sabores disponíveis. Quantos conjuntos de 4 sabores a gente pode escolher, né? Ou sei lá, pode ser feito na escolha numa sorveteria, né? Essa é outra maneira de fazer a pergunta. Então, significa que aqui não é arranjo, porque ele está calculando conjunto. E outra, né? Esse conjunto aqui pode haver repetição, né? O exemplo que eu dei, né, para a gente visualizar a coisa, foi repetindo o sabor de morango. Então, isso aqui não é uma combinação simples. Isso aqui se chama combinação completa. Tá? Ficou claro, né, a ideia desse exemplo 14, né? Porque que não entra na ideia do arranjo com repetição. Já foram falando aqui que não tem influência. Que entendeu, né? Muito bem, então tá aqui, né? Esse aqui é de acordo com o arranjo com repetição. Agora vamos para o arranjo. Então aqui eu já escrevi, né? Se vocês forem ler esse textinho que eu coloquei, é o mesmo contexto. A diferença é que nas escolhas em sequência, né, os anteriores, o que foi escolhido não conta mais. Né? Então não tem repetição, né? Que é o arranjo que a gente conhece. E a gente também conhece que a expressão dela, né, tradicionalmente, né, é essa daqui. Se a gente for fazer a análise de acordo com essa maneira que eu mostro para vocês, vocês vão ver que para calcular arranjo, essa maneira de analisar, né, os contextos se torna mais simples. Inclusive até para fazer a conta também. Né? Então, vou pegar aqui o D6, né, que é o arranjo simples, definição 6. Então, a definição 6, a diferença, né, é o mesmo contexto da anterior. Eu tenho N objetos e eu vou pegar P deles. A diferença é que não tem repetição, né? Então, significa que a minha primeira decisão é a escolha do primeiro elemento, dos N's. Então, aqui eu tenho N opções. A segunda escolher o segundo elemento, considerando que alguém aqui do N já foi escolhido, e com isso, aqui vai ser N menos 1. Né? N menos o cara que foi escolhido aqui na primeira decisão. Aí o próximo, o terceiro, vai ser N, né? Eu tenho N opções, menos a opção que foi escolhida aqui na segunda decisão e a opção que foi escolhida na primeira. Então, N menos 2. Aqui já está mantendo um certo padrão, né? Aí a pergunta é, na última escolha, que é a pésima, né? Eu vou escolher P elementos. Aqui vai ser... Quantas opções eu vou ter aqui?
Quem sabe dizer isso? Reforçando a pergunta, né? Já foram respondendo. Bom, o Flávio colocou 1. A resposta, se for permutação, é 1. Se for permutação, de fato, é 1. Mas eu não vou até o último, né? Vai ter um momento que eu vou parar, né? Bem antes, talvez. Então, a Ana Dantas colocou que é o n menos p menos 1. E o João colocou n menos p, né? Então, agora eu tenho duas opções. Aí, como é que eu sei qual das duas é a correta, né? É a Ana que vence essa disputa ou é o João Vieira? Bom, para a gente visualizar isso, o João já chutou o pau da barraca, né? Ele já disse que vai com Ana. Tá, então, se a gente observar esse D1 aqui, ó, é N menos ninguém, né? Inclusive, eu podia escrever até N menos 0. E 0 é 1 a menos que esse, né? Então, aqui é 2, aqui é 1. Ou seja, aqui também é 1 a menos do que esse. Aqui é 3, aqui é 2, né? Também segue esse mesmo padrão. Consequentemente, né? O João Vieira foi inteligente no sentido de, né, não confiar na ideia dele, né? Essa não é a ideia, né? Mas eu estou dizendo, para esse caso, ele foi esperto. Então, de fato, é n menos p menos 1, né? Aqui tem que ser 1 a menos do que esse. E a minha decisão, né, da escolha dos p's vai ser o produto, tá? Pelo princípio multiplicativo, né? Então, eu vou ter esse produto aí, n menos 1, n menos 2, até n menos p menos 1. Então, na prática, quando a gente faz o arranjo, quando a gente calcula o arranjo, indiretamente é esse produto que a gente está fazendo. Daí, na fórmula tem uma diferença comparado a esse caso aqui, né? E a diferença é a seguinte. Imagine que eu vou aqui, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no numerador e denominador a mesma coisa. E se eu coloco a mesma coisa, né, eu não estou alterando nada da conta. A conta praticamente vai ser a mesma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui por n menos p fatorial. Ou seja, aqui começou do n e está diminuindo, né? Porque os próximos termos aqui na sequência é sempre um a menos em relação ao anterior. Tá, como eu coloquei o n menos p fatorial, né? O p fatorial, no caso, é o próximo, né? Depois desse. Que aqui é p menos 1, né? Esses elementos aqui, ó, 1, 2, p menos 1, né? Sempre aumentam. Então, esse aqui aumenta em relação a esse. Então, é p. Mas como tem o fatorial, né? Então, isso aqui vai parar em 1. E para não mudar essa conta, porque eu acabei de alterar o numerador, então eu tenho que colocar esse mesmo termo aqui no denominador. Então, colocando n menos p fatorial aqui no denominador, então isso significa o seguinte, aqui em cima se transforma no n fatorial, né, porque ele vai do n, e depois aqui o fatorial faz com que eu continue até 1, então vira o n fatorial, e meu denominador vira o n menos p fatorial, né? Então essa fórmula é a tradicional. Veja que eu acresci aqui parcelas. O que isso significa? Quando você for fazer a conta, você vai ter que cancelar isso aqui, né, para você fazer sua conta. Então, na prática, esse caminho do produto até aqui é o mais prático. E a nível de expressão mais simples, essa é a expressão mais simples, né? Olha esse produto, olha essa expressão. Então tá, então essa é a ideia. Aí, seguindo a mesma ideia do que a gente vem nas outras aulas, mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui
os exemplos para vocês e vocês vão me dizer qual deles se enquadra, né, nesse contexto de arranjo simples. Então, diga aí para mim. Vamos colocar aqui o E10. Né, que ela colocou, inclusive, como pergunta, né? É o E10? Bom, vamos fazer a leitura e ver se é o E10, né? Então, eu tenho um baralho com 52 cartas. 3 são retiradas sucessivamente. Então, aqui já indica um contexto que provavelmente cai ou no arranjo ou numa combinação, né? Porque eu estou pegando subconjunto dos elementos que eu tenho. Então, aqui meu N vai ser 52, meu P vai ser 3, né? De acordo com o que a gente está fazendo, né? Desenvolvendo aqui o conteúdo. E sem repetição, né? Ou seja, ele já entra na ideia ou arranjo simples ou combinação simples. Aí ele pergunta quantas sequências, né? Bom, como eu sei que combinação calcula conjuntos, então isso aqui cai no arranjo. Né? Quantas sequências de cartas são possíveis a se obter, né? Aqui também ficou faltando a interrogação. Mas isso é uma pergunta. Então, de fato, é no, é no arranjo simples. Isso aí é caracterizado pelo arranjo simples. Tá, então vamos colocar aqui as informações, tá? Então aqui chegamos no fim, né? Vamos lá para cima, né? O bom é que meu quadro é enorme, né? Olha só o tamanho do quadro. Então, ok. Sim, então a gente vai para o exemplo 10. E o exemplo 10, ele fala que nós temos 52 cartas e a gente vai escolher 3 delas sem repetição. Rapaz, esse quadro ele não é infinito, mas ele é grande. Ó. Ó, vou mostrar para vocês o tamanho dele. Tá aqui, ó. Isso aqui foi só o que a gente escreveu, então tem esse espaço aqui todinho. Agora eu não sei porque que ele põe essa margem aqui, mas tudo bem. Então, voltando aqui, eu tenho P3, né? P igual a 3, e a gente quer. A minha decisão é escolher uma carta. Então, a minha decisão é escolher carta. Né? No caso, ver quantas opções. Né? No caso, a primeira. Né? Carta, vou chamar a carta 1, tá? Ok, então vou botar DI aqui, que aí já fica geral. Carta I, aqui vai ser I também. Tá, então, para escolha da primeira carta, né, eu vou ter 52 opções. Para a escolha da segunda, eu vou ter 51, não pode repetir. Então,
A carta que eu escolhi aqui não entra nessa contagem na segunda escolha. E a terceira carta, né, escolhida dá 50 opções. Então, a decisão da escolha das três vai ser o produto. E isso dá igual a 52 vezes 51 vezes 50. E pronto. Acabou. Tá? Então, se eu fosse fazer pela fórmula de arranjo simples, né? Então seria o arranjo de 50, 3 a 3. 3 a 3. Aí isso aqui ia ficar 50 fatorial. Aí faz a diferença, né? Dá... Ou 50 não, 52. Cinquenta e dois, 3 a 3. Então seria 52 fatorial. Aí aqui ficaria 49 fatorial e só, né? Tá, e aqui a gente teria que fazer 52, 51, 50, 49. Então, quando a gente cancelasse aqui, ia dar justamente o produto aqui dos três, né? Ou seja, esse caminho que eu fiz aqui é mais direto. Porém, vocês podem seguir o caminho que vocês quiserem. Por que é um arranjo? É um arranjo porque ele pede quantas sequências e o arranjo calcula a sequência. Tá? Então, por exemplo, imagine, sei lá, que eu retiro os três reis, né, sucessivamente. Então, a troca da ordem desses reis são sequências diferentes, é o mesmo conjunto. Seria um conjunto, mas eu teria aí a permutação, né, 6 sequências. Então, como ele pede sequência, cai no arranjo. Tranquilo, né? Então, vamos agora... Então, essa é a ideia do arranjo, né? Isso aí a gente já tem um pouco de noção do ensino médio, inclusive. E vamos às combinações. A combinação tem uma pequena diferença aqui, como a gente está calculando conjunto, né? Então, o que diferencia o arranjo da combinação é esse fatorzinho aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai escolher P deles, né? Eu tenho N elementos e vou escolher P. Então, esses P elementos formam P fatorial sequências. Porém, eu não quero contar essas sequências. Quando a gente calcula a combinação, para a gente, esses P elementos escolhidos é um único conjunto. E para que a gente transforme as sequências em conjuntos, a gente divide por P fatorial, que é a quantidade de elementos escolhidos. Então, essencialmente, a ideia das combinações comparada aos arranjos é só essa, né? A gente calcula o arranjo e divide pela quantidade fatorial dos elementos escolhidos. Essencialmente, é essa a ideia. Só reforçando um pouco mais essa ideia, deixa eu só ver o número da definição, 7. Né? Então, definição 7 é o que fala das combinações, né? NP vai ser N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Só para a gente reforçar e fazer a comparação com o arranjo, normalmente eu uso um exemplo super clássico, né? Que é o seguinte exemplo, tá? Vou colocar aqui de lado. Tem um exemplo auxiliar, suponha que eu tenha 10 candidatos, é bem simples ele. E eu vou escolher os cargos de duas maneiras. Então, a primeira maneira, vou chamar a maneira I,
escolha, suponha que é um conselho comunitário, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, suponha que nos conselhos comunitários sempre tem um presidente, sempre tem o vice-presidente e sempre tem tesoureiro. Tá, e vamos supor que essa é uma das maneiras de escolha. Outra maneira de escolher é considerando simplesmente assim, membro um, membro 2 e membro 3. Tá? Percebam que, nesse caso aqui, a sequência tem influência. Né? Eu vou olhar aqui, por exemplo, os 3 últimos que falaram, né, aqui no chat da nossa aula, vou considerar eles como sendo, fazendo parte dos 10 candidatos. Então, eu tenho aqui o Alisson, tenho o Flávio e tenho a Ana. Se eu coloco nessa ordem, Alisson, Flávio e Ana, eu já estou definindo os cargos deles, né, indiretamente. E aqui não. Então, se Alisson for um membro, Flávio for outro membro e a Ana for outro membro, então os 3 exercem o mesmo cargo, ou seja, a sequência não tem influência. O que, que isso significa? Né? Que nesse caso aqui, a gente vai estar calculando as sequências, porque a sequência é quem diz qual vai ser o cargo de quem. E nesse caso aqui, a gente vai estar calculando os conjuntos. Né? Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho 10 candidatos, meu N é 10, eu vou escolher 3 pessoas dos 10. Então, isso significa que isso é um arranjo, e isso aqui é uma combinação. Além disso, né, para a gente visualizar se é com repetição ou não. Bom, depois que eu escolher o presidente, essa pessoa que é presidente, ela não pode ser presidente e vice. Não existe isso. Então, eu não posso ter repetição na escolha dos membros. E se eu não posso ter repetição, né, então isso é um arranjo sem repetição, que é o arranjo tradicional, e nesse caso aqui da combinação também. Uma pessoa não pode ser 2 membros. Cada pessoa é um membro, então também não tem repetição. Então significa isso, tá? Esse exemplo aqui, de forma geral, ele é bem tradicional, um exemplo bem comum que é dado no ensino médio, não tem repetição em nenhum dos 2 casos. Aí, vamos às decisões, né, que a gente tem usado isso aqui praticamente em todas as aulas, que é a escolha de um elemento. Então, é escolher um elemento, não vou nem escrever isso, tá? Já que estou falando o que é. Então, a primeira decisão aqui é escolher o presidente. Eu tenho 10 opções. Para escolher o vice eu vou ter 9, né, porque um dos 10 já foi. E o tesoureiro, aqui tem 2 decisões que já foram tomadas, né, me restam 8. Tá? O meu arranjo vai ser o simples produto, né? Então é D1 vezes D2 vezes D3. Isso aqui vai dar 10 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72, né? Vezes 10 dá 720. Bom, então eu tenho 720 maneiras, né, de 10 candidatos, né, virarem essa tríplice aqui. Para calcular os conjuntos, então, dado 3 elementos escolhidos, essa sequência varia de 3 fatorial. Né? Então, sei lá, escolhi 3 membros aqui. Né? Vou colocar, inclusive, novamente aqui os 3 que eu falei. Né? Suponha a Alisson aqui, sei lá, a Ana, né? Não estava assim, mas sei lá, esse é o de menos. E o Flávio. Tá, mas esses 3 aqui eu posso perguntar a eles. Né? Suponha que esses 3 foram os escolhidos. Eu posso perguntar a eles, né? Então o arranjo ele calcula essas permutações. O conjunto não, isso aqui é um conjunto só. Então, dado que esses 3 foram escolhidos, né? A permutação dos 3 não conta aqui, né? Eu não conto a permutação dos 3 elementos aqui. Então, o que a gente faz, né? Para calcular a combinação?
Eu já calculei aqui o produto, né? É 720, todas as sequências, né? De 3 elementos, tirando de 10. Mas aí, dividido pela permutação de 3, aí eu tenho o número de combinações. E, de fato, né? Aqui, dividindo 720 por 6, né? Bom, aí isso dá... Vamos fazer aqui, né? Vou dividir primeiro por 3 e depois por 2, tá? Então, dividindo isso aqui, dividindo por 3, né, vai dar 350, que é a metade de 700, mais 360. Né? Ó, isso aqui por 2 dá 180. Então, aqui dá... Não, professor, o senhor fez ao contrário. O senhor fez ao contrário. O quê? 720 por 3 não dá 360. Dá 240. Aí divide por 2 dá 120. Ah, tá. Então, sim, tá. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Foi mal. Então, aqui eu fiz por 2. Agora aqui é por 3. Obrigado. Então, aqui dá 120. Pronto. Então, todo mundo visualizou a ideia do arranjo, da combinação e a diferença entre eles? É tranquilo, né? Muito bem. Então, baseado nessas informações que eu passei para vocês agora, digam para mim, né, qual exemplo se caracteriza uma combinação simples. É o E13 e o E14. Né? Já falaram o E14. Bom, vamos fazer a discussão aqui. O E14, essa questão aqui do sorvete, possa ser que desses 4 sabores haja repetição, né? É muito comum, sei lá, você vai na sorveteria, suponha que lá tem um sabor bem exótico, assim, que não tem lugar nenhum, por exemplo, de pistache. Não é em todo lugar que tem, ou sei lá, uma fruta que é lá do Pará, alguma coisa assim, né? Acho que tem até uns nomes esquisitos, né? Não é tipo cupuaçu, sei lá, mas cupuaçu já é popular. Mas imagina tem um sabor aí que, sei lá, jambu, alguma coisa muito louca aí. Aí você, né, fica louco e caramba, eu adoro isso aqui. Aí pede mais de um sabor, né? Então, significa o seguinte, aqui, beleza, está calculando conjuntos. Porém, nesse contexto aqui eu posso repetir, né, na minha escolha. Então, aqui não se encaixa na combinação simples. E a combinação simples e o arranjo, né, ambos não pode haver repetições. Então, de fato, no caso o E13, né, é um exemplo que caracteriza a questão das combinações simples. Né? Então, vou fazer a leitura aqui. Eu tenho 7 cadeiras, que são numeradas de 1 a 7, né? E eu desejo escolher 4 lugares. Aí pergunto de quantas formas isso pode ser feito, né? Mas olha só, aqui para escolher os 4 lugares, bom, se eu escolho os lugares 1, 2, 3, 4, né? Suponho que eu estou junto com 4 amigos para assistir um filme, não importa essa ordem, né? Se eu disser, não, eu escolhi os lugares ali 2, 3, 1 e 4. É a mesma coisa de 1, 2, 3, 4, né? A sequência não vai ter influência na hora, depois que se faz a escolha. Então, aqui se caracteriza a combinação simples, né? Porque eu vou calcular os conjuntos
E eu tenho 7 cadeiras e vou escolher 4, né? Ou seja, não é a mesma quantidade. Tá, então vamos à resolução desse, né? É o E13, né? Então, o E13, as decisões é a escolha das cadeiras, né? Então, primeira decisão é escolher as cadeiras, aqui eu tenho 7 opções. Quando eu for fazer a segunda escolha, eu não posso repetir a escolha da primeira, né? Porque isso significa que duas pessoas, existe a possibilidade de duas pessoas sentarem na mesma cadeira, né? Ou talvez um no colo da outra, né? Então, assim, aí já entra outro problema, né? Então, a gente tem que desconsiderar isso, né? É uma cadeira por pessoa, tá? Por mais intimidade que essas pessoas tenham. Então, aqui no caso vai ser 6 opções, né? Aqui vai ser 5 opções, né? De ter, depois de duas pessoas terem escolhido suas respectivas cadeiras, e por fim, aqui vai ser 4. Bom, se eu for calcular as sequências, né? A gente já sabe que as sequências é o produto de D1 até 4, né? Porém, eu não quero as sequências, eu quero os conjuntos. Então, eu vou dividir pela permutação desses escolhidos, né? E a permutação é a permutação de 4 elementos. Então, isso aqui é o que caracteriza, de fato, as combinações, né? Então, isso aqui vai me dar esse produto, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Aqui, aqui é 4 fatorial, né? Que é 4, 3, 2, 1. Aí aqui o 4 eu cancelo com 4, né? 6 é a mesma coisa de 3 vezes 2. Então, de fato, eu tenho 35 maneiras de escolher 4 cadeiras dentre 7. Tem essa maneira, né, de resolução, né, que eu acho mais interessante, né? Você está visualizando todos os fatos, mas de toda forma você pode considerar também, né, que isso é uma combinação de 7, 3, 4 a 4. Né? Aí, se você fizer a conta, vai dar a mesma coisa. 7 fatorial, 4 fatorial e a diferença aqui, 3 fatorial. Tá? No fim das contas, vai dar essa mesma coisa aqui. Tranquilo, né? E por exclusão, esse E14, né, vai acabar entrando nas combinações completas ou com repetição. Então, o texto ele não ajuda muito essa questão intuitivamente de você visualizar como é que se faz essa contagem, mas é uma ideia aqui, né? Eu vou fazer a leitura desse texto, né, e vou dizer para vocês o que significa isso. Então, aqui a ideia é assim, ó, considere N elementos, de onde serão escolhidos P deles, né? Então, vem se mantendo esse contexto, né? Até então, não necessariamente distintos, né? Ou seja, pode ser que sejam todos diferentes, mas não precisa. Né? Voltando lá ao exemplo do sorvete, né, que vai entrar aqui nesse contexto, pode ser que a escolha seja todos diferentes, mas possa ser que a escolha sejam todas idênticas, né, ou algumas idênticas. Né? Então, essa combinação aqui é o número de soluções inteiras positivas dessa equação aqui, né? Ou seja, é um contexto que entra em outro, né? Eu tenho uma equação linear e a quantidade de soluções dessa equação linear é o que resolve esse problema. Então, só contextualizando, tá? A melhor maneira de resolver isso, que eu, a meu ver, é usando a permutação com elementos repetidos, tá? E eu vou dizer a vocês por quê. É mais intuitivo de ver por esse caminho do que pelos demais. Tá? Inclusive, pelos demais, se você for dar uma olhada nos livros, não tem muita clareza, assim, não justifica, pelo menos aos meus olhos. Né? Eu também posso estar enganado, né? Pode ser que o olho de alguém tenha outra visão, né? Diferente dessa que eu estou falando. Muito bem, então, vou, inclusive, utilizar aqui o exemplo 14, né?
o exemplo 14, que no caso lá a gente tem 7 sabores e 4 a se escolher, né? Não necessariamente distintos. Então, vamos supor a seguinte coisa: eu tenho x1 é a quantidade de escolhas do primeiro sabor, x2 é a quantidade de escolhas do segundo sabor, e assim vai. Tá? X3 é a mesma ideia, sendo que para o terceiro sabor, e isso vai até o x7, né, que é a escolha aqui do sétimo sabor. Bom, aqui tem algumas escolhas dessa que vão dar zero, né? Vai ter alguns sabores que não serão escolhidos, né? Nenhuma unidade deles. Então, significa que quando eu somo essas escolhas, tem que dar o total que eu quero escolher, que vai ser 4. Tá? Então, essa equação aqui é o número de maneiras de solução dessa equação aqui é o que resolve esse problema aqui. Ficou claro para todo mundo a ideia da equação para resolver esse problema? Né? Se eu tenho 7 sabores, eu vou escolher 4. Então, está aqui a soma, né, dos sabores, da escolha dos sabores, tem que estar 4. Bom, enquanto vocês dão um feedback aí, não entendeu bem. Você visualizou, o contexto está claro para você, né? Eu acredito, né? Mas diga aí se está claro. Eu tenho 7 sabores numa sorveteria e eu vou escolher 4 deles. Então, aqui são os sabores, né? Coloquei aqui os sabores, né? Sei lá, morango, chocolate, enfim. Aí, como eu vou escolher 4, vai ter alguns desses sabores que não serão escolhidos, né? Que vai dar zero. Então, vamos supor que esse terceiro sabor aqui de, sei lá, de abacate. E esse aqui é de açaí. Pronto, então escolheram 3 sabores de abacate, um de açaí e os demais. Bom, eu só vou escolher 4 sabores, então significa que os demais é zero. Tá? Essa é a ideia dessa equação aqui. Então, a quantidade de soluções possíveis dessa equação vai me dar a quantidade dessas escolhas aqui que eu posso fazer. Tá? Então, aqui eu vou usar o esquema eu vou usar bolas e barras, tá? Inclusive eu vou botar até cores diferentes. Então, as barras, suponha que eu vou usar aqui, veja que na posição, né, sempre abaixo aqui dos sinais de mais. Esses espaços aqui são os sabores, né? Então, é como se eu estivesse materializando essa equação aqui. Então, nesse primeiro espaço aqui, suponha que eu tenho uma caixa com o primeiro sabor, né? Então, se eu quiser um sabor daqui, eu vou lá, né, escolho, né? Tipo aquelas marcaçõezinhas, né, para quem, sei lá, para quem já foi, sei lá, comer algum espetinho, sei lá, em algum lugar assim, aí ele pega lá e ele diz, você quer espetinho de quê? Aí você diz, ele vai fazer uma marcação lá. Tipo, eu quero esse aqui. Aí você faz a marcação, aí ele coloca lá no espetinho, né? No fim das contas, ele conta quanto você consumiu e qual. Então, eu vou usar essa mesma ideia, tá? Vamos supor que eu escolhi um sabor, né, de sorvete desse 4 aqui, um desses 7 aqui, um desse 2 e um do 3. Tá? Essa aqui é uma possibilidade, tá? Escolher um sabor de cada, no caso o 3, o 5 e o 6, né, não foram escolhidos nada. Então, aqui ficou o espaço em vazio. Ficou o espaço vazio aqui. Aí outra possibilidade, né, sei lá, vamos supor que eu mostrei, galera, eu fui lá na sorveteria e comprei esse sorvete aqui, ó. Comprei de, sei lá, abacate, de não sei quem, de açaí, cupuaçu. Aí alguém, caramba, só sabor ruim. Eu não escolheria nenhum deles. Tá, e você escolheria o quê? Bom, eu escolheria aqui 2 desses e 2 desses. Então, isso aqui é outra possibilidade de escolha, né? Sei lá, e alguém pode ser viciado em algum sabor, né? Vamos supor que tem algum de Coca-Cola aqui. Não, eu escolhi os 4 de Coca-Cola. Né? Então, é outra possibilidade. Então, percebam, né, que essas escolhas que eu estou colocando aqui para vocês
é uma sequência de bolas e barras. Não sei se vocês visualizam isso. Então, essa primeira escolha aqui, de escolher o primeiro, o segundo, o quarto e o sétimo sabor, nada mais é do que a sequência, né? Barra, bola, barra, ou desculpe, bola, barra, barra, bola, barra, bola, né? Então, essas sequências de barras e bolas definem os sabores escolhidos, né? Então, esse último aqui é 6 barras, né? Barra, barra, e bola, 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 né? 4 bolas. Então, isso significa que essas bolas, né, eu estou escolhendo o sétimo sabor. Então, na verdade, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou utilizando aqui para calcular essas combinações? Para calcular essas combinações, eu estou fazendo uma permutação. Aqui eu tenho, essa última dá para visualizar melhor quantos objetos eu tenho. Então, aqui eu tenho 6 objetos iguais à barra e 4 objetos iguais à bola. Então, na verdade, eu tenho 10 objetos. E desses 10 objetos, 6 são idênticos, que são as barras, e 4 são idênticos, que são as bolas. Lembrando que se eu troco de ordem essa barra com essa barra, eu não mudei nada. Né? Então, volta aquela ideia de permutação por repetição. Né? Essas duas bolinhas aqui, também, se eu fizer a troca delas, não mudei nada. Né? Se eu sair trocando aqui essas bolinhas aqui, então essas trocas aqui não conta, não dá para ficar contando essas trocas, né? Que é a mesma coisa. Por isso que é uma permutação por repetição. E essa ferramenta é o que calcula isso aqui. Né? Então, de fato, isso aqui vai dar 10 fatorial, né? E aqui eu divido por 6 fatorial, os que se repetem, né? 4 fatorial, ou seja, essa permutação das 6 barras eu divido aqui, né? Para que não se conte essa permutação. E a das 4 bolinhas também eu divido aqui para que não se conte a variação entre elas. E fica nisso, né? Então fica 10 aqui, 9, 8, 7, 6, né? Não sei nem se aqui é fácil de calcular. Divido por 6 fatorial aqui. E 4 fatorial é 4, 3, 2, né? 4 e 2 dá 8, né? O produto. 3 eu posso, né, simplificar aqui com 9, que dá 3, né? Então, de fato, ficou simples, né? 7 vezes 3 dá 21, vezes 10 dá 210. Então, essa é o número de soluções que resolve esse problema. Aí é isso, né? E, de forma geral, lá no problema diz assim, né? Que a minha permutação, se eu olhar, aqui eu tenho 10, e aqui eu tenho 7, 4. Se eu somar 7, 4 dá 11, né? Ou seja, vai ser o número n mais o número p menos 1, né? Que de fato vai dar 10, né? Nesse nosso contexto, isso aqui é o que tem lá na fórmula. Aí, meu n aqui é 7, e meu p é 4, né? Se a gente olhar o 6, é 1 a menos do que esse, então é o n menos 1. E esse 4 aqui é exatamente esse. Então, essa é a permutação, né, que se refere a essa combinação. Ele também escreve uma combinação equivalente aqui. Né? Aí, no caso, mexendo com a fórmula, lembrando que esse R aqui, na verdade, é P. Tá errado. Aqui não é R, não. Aqui é P. Então, se eu fizer a combinação N mais R menos 1, né, R a R, é a mesma ideia da permutação. Então, significa que você pode usar qualquer um dos dois. O caminho da permutação eu acho mais interessante, é mais visualizável, né, mais fácil de calcular. Bom, então, esses são os casos, tá, que a gente tem para fazer as contagens. Né? E, no caso, a gente já fez esses exemplos. Então, o meu objetivo até o momento, né, foi cumprido. Né? O objetivo dessa aula era vir até aqui, né, explicar até essa parte de combinação, aí eu vou passar um exercício para vocês. Tá? E no próximo encontro, né, a gente já começa com essas ideias de princípio da inclusão e exclusão. Então, aqui eu encerro a minha fala. Eu vou só encerrar aqui a gravação do vídeo.
para, sei lá, quem quiser dizer qualquer coisa, poder ficar à vontade.